semana passada nós trabalhamos, né, falamos um pouco sobre a música, né, a profissão de músico no Brasil, como funciona. E essa semana nós escolhemos o tema educação, tá? Porque muitos estrangeiros perguntam para nós como faz para conseguir validar os títulos, como faz para estudar no Brasil, como faz para dar sequência, né? Fazer algum curso, adquirir um certificado de uma profissão. Então, nós decidimos trabalhar um pouquinho hoje com vocês, conversar sobre isso e conversar também sobre a importância de estudar. Algumas pessoas, né, dependendo do país de origem, tem mais essa vocação, digamos, para estudar, né, esse interesse, essa vontade de estudar, de fazer um curso técnico, de fazer uma faculdade. Outras, vindo de outros países, né, às vezes não tem muito esse interesse, ou, enfim, né, tem outras percepções. São formas de ver o mundo diferente, né? Então, eu não sei, vocês, dá para ver, Maria, já a apresentação? Ah, sim, já tô, Vocês já tô, estão... dá para ver. Ah, é ótimo, tá certo. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre como funciona, como está esquematizado no Brasil, tá? E eu convidei um professor de um núcleo de educação de jovens e adultos para conversar com a gente também, falar um pouco do núcleo, quais os horários que o núcleo está aberto, tá? O que precisa para estudar no núcleo. Então, eu acredito que são informações importantes para vocês, principalmente para aqueles que precisam validar os documentos de escola no Brasil, ou que nem trouxeram os documentos de escola, né? A validação ela é bem complicadinha e tem custos, né, para validar os documentos. Então, às vezes, a melhor saída é fazer, né, de novo aqui no Brasil, e aí eu acho, né, me parece que a forma mais rápida seria um núcleo para vocês, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, até que o professor Silvio chegue na nossa reunião. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Isso. Aham. Eu tô lá no. O primeiro é o municipal. Ah, educação no Brasil, tá? Primeira educação no Brasil, o título. O municipal é o último. Bom, então, esse material está todo no grupo também, tá? Para vocês. Já está disponibilizado lá, tanto em PDF quanto em. Vai, essa janela. Ai, peraí que eu me perdi. Aí alguém pediu entrar, a Lisbeth. Esse material está disponível no grupo, tanto em PDF quanto em foto, para quem não consegue abrir por PDF, abre por foto. Bom, então eu trago para vocês a primeira questão, assim, existem outras leis, tá? Mas eu trouxe a lei da Constituição Brasileira de 1988, que é até interessante vocês saberem o ano da Constituição Brasileira. Tá? Então, a nossa Constituição Brasileira, ela é de 1988 e ela tem o artigo 205 que fala, né, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família.
será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, ou seja, nós promovemos e nós incentivamos a educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tá? Então, desenvolvimento, cidadania e qualificação para o trabalho. Depois nós temos, eu esqueci de colocar aqui, eu ia colocar e acabei esquecendo. Deixa eu voltar aí para vocês, para olhar vocês. Eu esqueci de colocar, mas eu vou. O meu tá sem áudio? Não. Eu esqueci de colocar para vocês a Constituição, porque vocês precisam saber. Eu vou colocar no chat, até para vocês baixarem e terem, porque é sempre importante a gente ter. Por mais que sejam leis, textos longos, palavras meio difíceis, mas é importante vocês terem acesso, tá? Que é a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, tá? E as diretrizes do município, as municipais também, tá? E as leis para os imigrantes, que talvez vocês já saibam, mas cada país tem a sua, né? A lei, então, para os imigrantes e refugiados. Existe uma legislação própria também. Eu esqueci de colocar aqui. Eu acrescento depois no grupo para vocês, esse link. Nas legislações de imigrantes e refugiados do Brasil, o Brasil ampara as questões básicas, os direitos sociais básicos, que são educação, moradia, trabalho, saúde e segurança. São 5, certo? O Brasil ampara vocês na educação, moradia, segurança, trabalho e saúde. Então, esses 5 direitos sociais básicos vocês têm garantido. Então, por isso eu trouxe a legislação para vocês entenderem também o que diz na legislação do Brasil, tá? Depois nós temos uma lei que no Brasil se chama LDBEM, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei é a lei que fala só sobre educação, para todo e qualquer nível, desde os filhos de vocês até a educação a vida inteira, ao longo da vida, tá? Sem idade. É uma lei que vem vários artigos e trata dos direitos das pessoas, independente de idade. Na LDB, ela traz o artigo 4, que fala sobre o dever do Estado com a educação escolar pública. Pública, aquela que vocês não pagam por ela. Ou, melhor dizendo, já se paga com imposto, né? Quando a gente compra um pão, um leite, quando a gente paga uma passagem de ônibus, nós já estamos pagando por esse serviço. Isso é educação pública. Então, o Estado, ele é obrigado, né? Ele tem o dever de garantir a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos de idade aos 17 anos de idade. Organizada da seguinte forma: pré-escola,
ensino fundamental, que é aquele onde a criança aprende a ler e escrever, e para nós vai até o 9º ano, e ensino médio, que é depois desse fundamental, faz 3 anos de ensino médio para ir para a faculdade, tá? Então, toda essa etapa dos 4 aos 17 anos, que é de ensino, ele é público. Mas antes também, as creches municipais, elas devem ser públicas, tá? De 0 anos, né? Desde que a criança nasce, deve ser pública. E também, que é o que se chama de educação infantil, e outra modalidade, que é a educação de jovens e adultos, que é mais ou menos onde vocês se enquadram, tá? Pela idade de vocês, jovens e adultos. Então, a educação infantil ela é gratuita até a idade dos 5 anos de idade, de 0 a 5, que são as creches. E depois eu coloquei em amarelo a oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Tá? Então, o ensino noturno já entra educação de jovens e adultos, que são vocês, e oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, certo? Então, o governo tem a obrigação de fornecer esse estudo para adultos, jovens e adultos também, tá? Que não conseguiram concluir seus estudos na idade certa, na idade regular, na verdade, né? A idade corrente, que aconteceu alguma falha e a pessoa não conseguiu concluir. Ou, e aí entra um ou que onde vocês podem se encaixar, e muitos de vocês não é o caso, vocês já chegam no Brasil com certificados, com diplomas, né? Mas quando vocês precisam regularizar isso tudo, o trabalho é tão grande e os custos são tão altos e vocês ainda têm que viajar para conseguir carimbo e assinatura das embaixadas, que às vezes, para alguns casos, para algumas pessoas, vale mais a pena fazer uma EJA, uma educação de jovens e adultos, se matricular na EJA e cumprir a EJA, tá? Eu vou explicar para vocês agora os órgãos de educação no Brasil. Quais são os órgãos que tratam da educação no Brasil? Tem o órgão federal, que é o órgão do Brasil inteiro, né? Que se chama MEC, que é o Ministério de Educação. Tem em todos os países, né? Nosso Ministério de Educação se chama MEC. Abaixo do MEC, mas junto dele também, nós temos o Colégio Nacional de Educação, que também faz diretrizes de educação, as normas de educação. Vindo para cada estado do Brasil, nós temos a SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação. Cada estado tem sua SEDUC, Rio Grande do Sul tem a sua, Santa Catarina tem SEDUC, Paraná tem SEDUC, São Paulo tem SEDUC, Rio de Janeiro tem SEDUC, Minas Gerais tem SEDUC e por aí afora. Cada um dos estados tem uma Secretaria Estadual de Educação. E junto dessa Secretaria Estadual de Educação, tem as coordenadorias regionais de educação. Cada cidade tem a sua coordenadoria
ligada à secretaria, tá? Eu estou explicando isso porque, às vezes, dependendo se a gente vai para uma instituição federal, a gente responde ao MEC e ao CNE. Se vocês forem, ou se os filhos de vocês forem estudar no ensino estadual, vocês precisam, né, vocês, os filhos de vocês, seguir o que a SEDUC e a CRE manda de documento. Mas, se for o ensino municipal, que é o ensino fundamental para as crianças pequenas, é município. E aí, o nome da secretaria é SMED, Secretaria Municipal de Educação. Essa secretaria tem em todas as cidades, para tratar do ensino fundamental, tá bom? Isso para vocês saberem onde recorrer quando vocês estão com os filhos nas escolas ou quando vocês começam a estudar. Eu estou falando aqui somente do ensino público. Eu não trouxe o ensino privado, tá? Da rede privada, onde entra Senac, SESI, Senai, Sebrae, e as escolas particulares todas, as faculdades particulares todas, tá? Eu deixei de lado e estou apresentando para vocês apenas o que é público, tá? Apenas o que é gratuito. Olá, professor Silvio, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui apresentando para o pessoal a organização da educação no Brasil e logo já lhe passo a palavra. Bom, pessoal, então, a nível federal, tá? O que nós temos a nível federal, a nível de escola de educação do Brasil? Nós temos as escolas técnicas, que são pessoas... Quem pode estudar na escola técnica? Quem tem de 15 a 18 anos, ou mais de 15 anos, tá? A partir dos 15 anos. Quais escolas técnicas nós temos aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, onde você faz o ensino médio junto com um curso técnico, que se chama CETISME. Nós temos aqui em Porto Alegre o CAP, que é o Colégio de Aplicação da URGS. Esse não tem curso técnico, esse é só ensino médio mesmo. Nós temos os institutos federais, que é onde o nosso curso, né, esse curso que vocês fazem conosco, ele faz parte do IFRS. São 3 institutos federais que vocês têm disponível. É o IFRS, o IFSUL e o IFAR, que é o IF Farroupilha, tá? São cursos técnicos e tecnólogos a partir dos 15 anos de idade também, certo? E nós temos as universidades públicas, a URGS, a UFPEL, na cidade de Pelotas, a FURG, na cidade de Rio Grande, e a UFSM, na cidade de Santa Maria. Tá? São universidades públicas com cursos de bacharelado e de licenciatura para ser professor. Tá? No estado, na rede estadual, a rede estadual conta com escolas de ensino médio. São 3 anos de curso para fazer o ensino médio, e vocês podem ingressar a partir dos 15 anos de idade. Geralmente é dos 15 aos 18, que a pessoa estuda no ensino médio. E nós temos o NEEJA, que é o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Se eu não estou enganada, agora o professor Silvio vai corrigir se eu estiver enganada, a partir dos 18 anos de idade para fazer os NEEJAs. Deixa eu dar entrada agora para a mim. Os NEEJAs são a partir dos 18 anos. Para nós eu fiquei na dúvida, coloquei. E
nós temos a rede municipal, né, que nós temos as creches de 0 a 4 anos, depois nós temos 0 a 4, 0 a 5 anos, né? As escolas de educação infantil, que também são nessa, na verdade, de 0 a 5, né? O ensino fundamental, dos 6 anos aos 15, são 9 anos. 15. É. Certo? Então, essa é a forma como se estrutura no Brasil a organização de educação no Brasil. Eu volto aqui para o estadual e volto para o NEEJA e novamente, então, eu dou vou parar aqui, as boas-vindas ao professor Silvio Alexandre, que está conosco, que aceitou nosso convite, né, um grande parceiro nosso, professor muito querido, né, do núcleo de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, que também, né, acredito que esteja recebendo já há algum tempo os estrangeiros com vocês. Eu convidei o professor Silvio para conversar conosco e para tirar algumas dúvidas até que vocês nos trazem de como ingressar no NEJA, quais os prazos, como é que está funcionando, tem prova, tem aula, enfim, todas as dúvidas que vocês tiverem, abram o microfone e vamos conversar, certo? Professor Silvio, muito obrigada por estar aqui conosco. Oi, boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite. A ideia é que eu possa falar um pouquinho, então eu posso ouvir eles, as dúvidas deles também, do pessoal. Como é que vocês... Isso. O nosso curso é assim, nós temos esse curso já há bastante tempo, há 4 anos. Todos os anos é uma edição nova. E nós temos na quarta-feira a aula de conversação. E aí, cada aula de conversação, nós trazemos um tema, onde eles podem também tirar suas dúvidas sobre esse tema, como funciona no Brasil. Sim. E aí, a gente sempre traz alguém, procura trazer alguém, né, que entende do tema para nos auxiliar também. Então, fica à vontade, pode... Se o pessoal quiser se apresentar também para o professor... Oi. Guilherme, Oi, boa noite. Aqui por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí. Legal, pessoal. Parabéns aí pela... Rosane, eu sou bolsista da professora Jaque. Legal, legal. Parabéns, viu, pela iniciativa de vocês aí. Pá. Maravilhosa. Então, meu nome é Guilherme. Oi? Não, pode falar, professor, desculpa. Não, pode se apresentar aí, pode se apresentar. Posso, porque eu estava escutando que o professor, alguém pode se apresentar também, entendeu? Pois eu te atrapalhar um pouquinho, professor, desculpa, tá? Capaz. Tá bom. Eu sou feliz para você participar com nós no nosso lá também hoje. E aí meu nome é Gui Jean-Pierre, eu sou haitiano. E aí eu tô nesse aula quase 4 anos, não é, professor? Quase 4 anos com a professora Jaquelina na sede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui lá no centro. E aí eu sou feliz para você participar com nós, tá? E aí você vai receber bastante pergunta também. Eu tenho bastante dúvida na minha cabeça sobre o que sabe o diferente do nosso. E terminando, por exemplo, lá no meu país, tem, por exemplo, ensino fundamental e ensino como chamar isso aí?
Médio? Médium, ensina médium. E aí eu quero saber o tempo cada um, o tempo cada ensina médium e ensina fundamental, entendeu? Tá? Porque eu tenho filho nascer aqui e aí a imagem vai estar tudo diferente para mim, entendeu? Por exemplo, eles vão na creche até pouco e aí depois eu quero saber quanto tempo que ele vai fazer na creche para caminhar no outro lugar para fazer esse infantil dela, não sei como chamar isso aí, quanto tempo ele vai passar, da quanto idade ele vai passar no outro lançar, isso aí também, tá? Tá me entendeu, professor? Tô tentando te entender Entendeu? aqui, sim, é. O O som professor não entendeu, eu entendi, eu posso ajudar também depois, né? tá. Tá bom, tem como para ajudar ele também, professor Jaqueline, por favor. Mais alguém para se apresentar? Demba, Papa, Ami, Mami, a Nive, que eu vi que tá por aí também, Lisbeth, Bai, ó, tem bastante gente para dizer oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Ah, eu tô atrasada. Eu não sei nome de você. Como você nome? Silvio, professor Silvio. Ah, tá. Eu sou a Nive. Eu sou a Diana. Eu tenho 2 filhos aqui. Eu moro em Porto Alegre. Eu tenho dois meses, não, um mês, no curso de Jacqueline, e professor Jacqueline. E depois eu sou feliz. Hoje de noite para escutar você. Eu não sei, eu não sei, eu não sei se você que vai falar com nós hoje, o professor Jacqueline. Vamos fazer uma conversa. O professor Silvio, nosso convidado, ele veio para auxiliar também, responder algumas perguntas de vocês. Né? Ah, tá. E vamos conversando. Hoje é aula de conversação, lembra que a gente conversa? Ah, tá. Tá bom. Eu tenho 6 anos aqui, meus filhos têm 4 anos. É isso. Vamos beber. Vamos! Muito bom. Muito bom. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Silvio. Opa, boa noite. Meu nome é Demba, senegalês. Legal, Demba. Somos muito felizes. Esse é uma boa para nós. Quem quer estudar, quer isso também. Para tirar mais algumas dúvidas. Eu sou aluno de Jacqueline e de Maria desde 2017. E até agora continuamos sempre essas educações. Muito prazer para nós. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sou Elites Gracia. Eu estava no ônibus, mas eu estava escutando, observando tudo. Mas sinto muito feliz de estar com você. É um prazer com você. E estou aqui assistindo ao curso. Estou muito contente, muito feliz de escutar a você. Mas estamos aqui sempre observando e escutando tudo.
Que bom, Elites. O Elites era professor no seu país de origem. Aqui ele ainda não está conseguindo exercer a profissão, né? E nós temos professores aí. Sim. Mais alguém? Ó, por enquanto o pessoal está meio quieto, mas é que já falaram bastante. No início eles são mais tímidos. Bom, Silvio, não sei se querem começar. Pode ser, vamos falando, né? Daí se o pessoal tiver alguma dúvida, vai me perguntando, né? Não, primeiro, assim, antes de falar sobre o Neja, pessoal, se vocês não estiverem me ouvindo bem, digam, tá? Acho que conseguem me ouvir bem. Sim. Então, assim, ó, antes de falar sobre um pouquinho ali do Neja, né? Eu queria dizer que, para mim, sou professor de História, para mim, que trabalho no Neja Paulo Freire, tenho recebido vários alunos do Haiti, Senegal, Angola e de outros países também, mas muito desses países, né? E tem sido um grande aprendizado para mim e para os meus colegas ali no Neja Paulo Freire. A gente aprende muito com os estudantes que vêm desses outros países, né? Que estão aqui, que estão trabalhando, estão batalhando aqui no nosso país, em Porto Alegre. E a gente tem aprendido muito, uma diversidade, uma troca de aprendizagem, de saberes muito interessante. E nos chama a atenção, assim, ali no Neja, a minha atenção e a atenção dos meus colegas, o esforço, a determinação dos compatriotas de vocês, dos haitianos, dos angolanos, dos senegaleses, assim como o pessoal leva a sério, como o pessoal se esforça e como o pessoal consegue rapidamente se incorporar, né, a nossa dinâmica, consegue obter bons resultados ali no Neja, inclusive estudando, certo? Então é bastante positivo isso, primeiro. Queria dizer para vocês também assim que então o nosso Neja Paulo Freire fica aqui no bairro Auxiliador, aqui em Porto Alegre, tá? Como eu disse, tem vários imigrantes estudando ali, vários que já se formaram também e vários que foram entrando até um pouquinho antes da pandemia, né? Então, assim, tudo que eu vou falar para vocês aqui é como a dinâmica de como funciona o Neja, como se organiza ali. Só que, claro, a partir do dia 16 de março veio a pandemia e alterou toda a nossa rotina, né? Então, a gente, agora, durante esse período todo de pandemia, a gente suspendeu, como todas as escolas, né, as aulas presenciais. Porque ali nós funcionamos no Neja de segunda a sexta-feira, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E funcionávamos com aulas presenciais e com a aplicação de provas, certo? Então, como a Jaque tinha falado na apresentação, para frequentar o nosso Neja, para se matricular nos Nejas, né? Não só no nosso, são 5 em Porto Alegre, tá? E mais alguns pelo interior do estado. Tem que ter acima de 18 anos. Fora isso, é se matricular e começar, certo? Não tem um controle de presença, de frequência, né? Mas as pessoas que vão, a grande maioria, 95% das pessoas, dos jovens, dos adultos, talvez até mais do que isso, que vão ali, que se matriculam ali, têm bem definido o que querem, né? Querem estudar, querem se qualificar, querem, claro, obter o seu certificado de conclusão do ensino fundamental, do ensino médio, mas querem aprender também, querem construir novos saberes, tá? Então, isso é uma coisa bastante significativa e importante para nós professores, né? Tanto os estudantes brasileiros como os estudantes os imigrantes. Então, apesar de não ter o controle de frequência, as pessoas fazem questão, não abrem mão
na sua grande maioria dos nossos estudantes, não abrem mão de aproveitar os horários de aula, certo? Então, no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, nos nossos horários de funcionamento, a gente tem sempre 2 horas reservadas para aulas e 2 horas para a aplicação de provas. São 4 horas cada turno, né? Nós temos uma lista de conteúdos mínimos, né? Que a gente tem para passar para os estudantes. Quando os estudantes se matriculam ali, eles são apresentados ao NEJA, como funciona o NEJA, né? Então, tem uma lista de conteúdos, tem as apostilas que nós produzimos, cada professor produz a sua apostila, e a cada um período de 3, 4 anos revisa suas apostilas também, atualiza, troca, né? E nós temos exercícios e variadas atividades que são aplicadas em sala de aula, tá? E as provas? As provas são provas objetivas por áreas de conhecimento ou por componente curricular. O estudante, quando se matricula ali, ele pode optar por estudar o componente. O que é o componente? É a matéria. Por exemplo, eu sou professor de história, então o estudante, quando se matricula ali, ele pode estudar, se matricular por componente, que a gente chama, né? Então ele vai ter aula de história comigo, vai ter aula de geografia com a outra professora, aula de português, aula de matemática, de ciências, enfim, as mais variadas disciplinas ou componentes curriculares, como a gente chama, né? E tem a opção de se matricular por área do conhecimento. São 4 áreas do conhecimento. Eu, que sou professor de história, eu faço parte de uma área de conhecimento chamada ciências humanas. Talvez até a professora Jaqueline já tenha conversado com vocês, né, sobre essas questões, mas só para explicar como é que funciona ali no NEJA, né? Então, a nossa área de ciências humanas, por exemplo, é história, geografia, filosofia e sociologia. Então, são essas 4 áreas. Para cada uma esses 4 componentes dentro da área de ciências humanas, né? Para cada componente desses, tem um professor que tem os horários à disposição, no turno da manhã, no turno da tarde e no turno da noite. Daí o estudante se matriculando, ele vai optar, ele vai ver o quadro de horários, né, vai ver qual é o horário que ele pode estudar. A gente tem muito estudante, muitos imigrantes que trabalham durante o dia, né, e que a grande maioria frequenta à noite o NEJA, né. E então a gente tem horários. Eu, por exemplo, tenho horários pela manhã, tenho horários à tarde, tenho horários à noite, certo? O momento assim de aula é o momento em que o estudante pode ler a apostila, conversar com o professor, tá? Fazer as atividades, corrigir as atividades. E daí, se o estudante quiser, depois das 2 horas de aula, ir para casa e voltar um outro dia para fazer mais aulas antes das provas, ele pode. Ele não é obrigado a fazer a prova. Ele pode estudar quantas aulas ele quiser, e isso também acontece bastante com todos os estudantes, tá? Mas, assim, o pessoal, né, os imigrantes estudam, fazem bastante aulas, tiram bastante dúvidas, perguntam muito, fazem bastante atividades, e quando fazem a prova, estão seguros para fazer a prova, normalmente eles vão muito bem. Porque a nossa prova, como eu estava falando, ela é uma prova objetiva de 30 questões, né? E que o estudante tem que acertar, no mínimo, a metade da prova, ou seja, 50%. Das 30 questões, tem que acertar 15 para ser aprovado naquela área do conhecimento ou naquele componente curricular. E, normalmente, o que também nos chama bastante atenção é que os imigrantes fazem 4, 5, 6, 7 aulas, enfim, mais aulas, e quando fazem a prova conseguem ir bem, porque se prepararam bastante, né, e estudaram, tiraram as dúvidas e conseguiram entender realmente, né, a matéria. A gente matricula por ano, pessoal, só para vocês terem uma noção, aqui no nosso NEJA Paulo Freire, em média de 2.000 a 2.500 estudantes por ano.
claro que agora, neste ano da pandemia, essa situação foi completamente alterada, né? Mas até 2019, a média de matriculados por ano era 2.000 a 2.500, 2.300, 2.400. Nunca menos de 2.000 e nunca mais de 2.500. Essa é a nossa média no Neja Paulo Freire. Tem outros Nejas que têm um movimento bem maior, como o Neja que tem no centro, por exemplo. O Neja do centro é o dobro de matriculados do nosso. É quase 5.000 por ano, acima de 4.000 sempre. É claro que neste ano da pandemia, essa situação está diferente para todos nós. Como é que a gente tem feito agora durante a pandemia? Nós temos um site, uma professora, colega nossa, criou um site que depois eu vou mandar o endereço para a professora Jaqueline, para ela passar para vocês pesquisarem, para vocês entrarem no site. É um site bem legal de acessar, de participar, de entrar, de pesquisar. Então, essa professora criou o site e com os componentes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio. Tá? Então, pegando o meu exemplo, né, eu sou professor de História do ensino fundamental e sou professor de História do ensino médio. Então, uma vez por semana eu posto atividades de ensino fundamental e de ensino médio nesse site. Coloco textos e coloco alguns exercícios ali. Tá? Daí é uma maneira de manter o contato, né, de não perder o contato com os estudantes, e onde eles podem estudar e se preparar para as provas. Não é o ideal, porque a gente não abre mão, a gente considera que é muito importante que assim que a gente conseguir resolver o problema da pandemia, a gente voltar para as aulas presenciais, tá? É fundamental, é super importante, mas em função da pandemia a gente teve que se adaptar à situação. Então, por isso que a gente fez esse site, onde a gente vai postando as atividades. O professor de matemática, o professor de português, enfim, de todos os componentes curriculares postam as atividades ali no site e os exercícios, né? E nós temos um professor de matemática que, além disso do site, ele tem um canal no YouTube onde ele posta os seus vídeos, as suas videoaulas, tá? Nós temos grupos de WhatsApp com os estudantes para manter o vínculo, o contato. E eu e meus colegas da área de ciências humanas, nós temos um grupo de WhatsApp de ciências humanas, tem o grupo de WhatsApp de matemática, e é uma forma de a gente manter o contato e passando as informações, porque o pessoal, todos os estudantes do nosso NEJA, e como de resto, toda a sociedade, né, pessoal, vocês estão acompanhando a situação da pandemia, o pessoal ficou muito assim em dúvida, perdido, enfim, quando é que voltam as aulas, quando é que não voltam, porque ao mesmo tempo em que os nossos estudantes ali no NEJA, eles precisam, né, que voltem as aulas, que voltem a aplicação de provas para eles poderem concluir os seus estudos, eles sabem também que a situação da pandemia é grave, então é uma situação que deixa todos bastante angustiados, né, e ansiosos. Então, através dos canais, como o site, como o grupo de WhatsApp, e inclusive nós temos uma página no Facebook, que depois eu passo para a professora Jaqueline também, uma página do NEJA, né? São formas de a gente manter o contato e ir passando as informações, ir conversando mesmo sobre como é que está o processo. Fazem 3 semanas, pessoal, que nós voltamos a aplicar provas no NEJA. Então, a gente segue com o site, segue postando textos e atividades no site e voltamos a aplicar provas, tá? Com um número reduzido de estudantes em sala de aula, seguindo todos os protocolos, né, de segurança. E hoje nós temos, só para vocês terem ideia, nós temos uma fila, a gente começou a fazer o agendamento por telefone, né, os estudantes ligam e agendam o dia que eles podem fazer a prova, os dias que nós estamos fazendo a aplicação de prova. Nós também estamos com um grupo reduzido de professores, porque nós temos 5 ou 6 professores em licença saúde, porque eles não têm alguns problemas de saúde, algumas comorbidades, né, que se agravariam com a questão do Covid-19.
Então, eles estão afastados, então tem um grupo reduzido, eu estou trabalhando, né, eu e alguns outros colegas, então a gente fez um horário onde a gente tem aplicado provas, tá? Com um grupo reduzido de estudantes. E tem uma fila de espera de mais de 400 estudantes que, à medida em que vão ligando, vão se agendando e a gente vai aplicando as provas, tá? E muita gente está ligando para o NEJA, está entrando em contato através dos grupos, com os novos, né? Quando é que vão abrir as inscrições para os novos? A gente espera conseguir aplicar a prova, resolver a situação desses que já estavam matriculados, né? Até o dia 16 de março, que dá mais ou menos uns 400, tá? E depois conseguir abrir as inscrições para os novos. E esperamos também, para o ano que vem, poder começar as aulas presenciais, né? A gente quer poder voltar, mas claro que tem que resolver a situação da pandemia, tem que ver como é que a área da saúde nos informa como é que pode ser esse retorno. Eu acho que eu estou falando demais aqui, eu sei que é muita informação, mas enfim, se tiverem dúvidas também. Não sei se estou colocando as informações que vocês esperavam também, se era isso. Professor, eu acho que a explicação de você foi muito boa. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Claro. Tem como a gente se matricular e ir fazendo só as provas, pegando o conteúdo, estudando em casa e avançando dessa maneira ou não? Isso nós estamos, a gente acredita que agora para dezembro a gente consiga resolver essa situação, tá? A gente está tentando, se não houver um agravamento, né, da contaminação, se não houver a classificação de Porto Alegre na bandeira vermelha, se nós ficarmos na bandeira laranja, a gente vai seguir trabalhando nas próximas semanas e aplicando a prova para aqueles que já estavam matriculados, que, como eu disse, dá em torno de 400. Então, eu queria pensar com vocês assim numa forma de a gente manter o contato, a Jaque tem meu WhatsApp, até eu me coloco à disposição, Jaque e pessoal, para a gente ter um grupo de WhatsApp onde eu possa dar as informações para vocês, a maneira melhor que for, para passar para a Jaque direto, ou para passar para esse grupo, né? Para já ir tendo um vínculo com vocês, porque a gente faz muita questão de que vocês venham estudar e que, se possível, venham estudar no nosso NEJA, no NEJA Paulo Freire, né? Claro, tem os outros NEJAs, eu também isso posso passar os endereços para a professora, tá? Todo esse material eu tenho, posso passar os endereços dos NEJAs, posso passar o nosso site, todas aquelas informações, né? Mas fica o convite para vocês estudarem, se matricularem no nosso NEJA Paulo Freire. Mas daqui a pouco o pessoal mora no centro, né, quer estudar mais perto de casa, daí fica também a critério de vocês. Mas, assim, para responder a tua pergunta mesmo, pelo menos nas 2 próximas semanas, a gente não vai conseguir abrir inscrição para novos. Mas, eu te passando o endereço do site, tu pode acessar os conteúdos ali no site e já pode ir estudando. Ou pode ir olhando o nosso material, né? Pode ir lendo, enfim, começando a participar já, mesmo não estando matriculado. No momento que for aberto, autorizada a inscrição de novos estudantes, eu aviso vocês e vocês já podem se matricular. Consegui te responder? Desculpa, eu caí. Eu perdi uma parte da... Sim, entendi, professor. Muito obrigado, entendi. Obrigado. Mas o que eu falei já aqui para eles, para o pessoal aqui, e que é uma sugestão minha, de uma forma de a gente talvez ter um grupo de WhatsApp, ou talvez eu possa te passar todas as informações para ti, não quero te sobrecarregar, mas para a gente já ir criando colocar no nosso grupo, Silvio. Nós temos um grupo da turma
de português para estrangeiros. De repente eu posso colocar no grupo? Claro, claro. Oi. Já estou te adicionando. E aí já vou colocando todas as informações ali e vou tentando responder as dúvidas, né? E já é uma forma de a gente ir se integrando, né? Perfeito. Acho que o Guilherme quer perguntar. Sim. O professor, muito obrigado para iniciar esse porque você é novo para nós. Eu estava precisando disso aí, porque na CENEJA, eu tô fazendo curso ali para tentar retirar meu certificado esse nome idioma ali. Eu estou na área do conhecimento, eu tô me faltando 12 matérias para acabar. E aí vem essa pandemia, e aí não tem como. Eu estou na escola da rua, que tá na rua Vigaú, José Inácio, lá no centro. Não sei se você conhece esse NEJA ali. O Vicente Scherer? Isso. Tá, tu está ali, Isso, eu estou aqui, eu vou estudar ali, eu estou fazendo. Cara, se eu fui lá, eu fazer o APO, depois eu faço as provas. Eu assisti o curso, fazer a aluna ali, e aí eu faço as provas. E aí tá me faltando 12 matérias para sair meu certificado. Vem fechar, vem a pandemia, eu não consegui tirar. Entendeu? E aí eu quero saber se eles vão me liberar, ou se eles vão abrir a escola, se eles vão continuar nessa mesa aí para nós, que tá faltando um conhecimento para acabar, para sair o certificado nós também. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Silva Alessandros. Meu nome é Bambature, Sirim Bambature. Mas era só sugerinho. Opa, sou senegalês, estou no Brasil 6 anos. Eu amo a história também, vi você é professor de história, eu amo a história. Eu sempre tentar compartilhar a história do nosso continente, nosso país. Hoje está nossa plataforma para nos ensinar, para nos orientar, e ficamos muito felizes dos nomes de todos os estrangeiros que estão na plataforma. Todos os professores também, que têm muito didáticas, que nos ensinar com paciência, com amor, tudo mais. Obrigado. Pô, legal, viu? Muito bom ouvir vocês, viu, pessoal? É enriquecedor para nós. Boa noite. Boa noite. Eu sou haitiano. Eu estou aqui no Brasil há uns 7 anos por aí. E a minha pergunta é que eu moro no interior. Daí eu tenho certeza que tem muitos haitianos que moram aqui também. Eu já tenho o meu ensino médio completo. Eu tive lá no Haiti, eu vim aqui, eu traduzi para aqui no Brasil. Mas para traduzir eu fiz um monte de coisa, eu tinha que mandar lá em São Paulo para traduzir o meu certificado para poder usar aqui no Brasil. Eu tenho certeza que tem mais gente que mora aqui que estão na mesma situação que eu. Será que tem como para fazer mais fácil aqui no Sul? Porque eu moro em Igrejinha, né? Será que tem como para fazer mais fácil agora? Para não precisar mandar em São Paulo, daí depois volta. É uma burocracia muito grande assim. Eu queria saber. O que seria, já que eu não sei se eu entendi a validação, é isso? Essa é a validação. Ele pergunta a validação. Então, depois eu tô tentando tirar depois eu tô tentando tirar
no diploma desse, porque eu não consegui fazer a tradução, não consegui fazer nada, entendeu? Eu já acabo com tudo, é por isso que eu estou voltando para fazer o curso, esse medium e fundamental, entendeu? Eu já acabo com tudo isso aí. E a validação que é ruim para nós estrangeiro mesmo. Isso. O que eu sempre indico, e aí é o Johnny, e aí também respondendo. Boa noite, professora. Boa noite, Elade, tudo bem? Tudo bem, é você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, então. Que bom. O que eu sempre indico é assim, Johnny, como, além de ser caro, é muito trabalhoso fazer a tradução, porque você tem que traduzir um documento, é uma tradução juramentada, geralmente custa R$80 a página dessa tradução. Você tem que levar num cartório, registrar, levar para São Paulo, para a embaixada, pagar para poder ter um carimbo e voltar, né? Nesse caminho todo, o que eu sempre indico é o que eu indiquei para o Jean-Pierre, que são os NEJAs. Porque aí mesmo que vocês já tenham no país de vocês o ensino médio completo, é mais fácil fazer uma prova no NEJA, que são provas não tão difíceis, principalmente para quem já fez ensino médio. A maior dificuldade é com a língua, história e geografia. Porque o resto é igual. Matemática é igual, química é igual. Né? Então, muda a geografia, muda a história, talvez sociologia, alguma coisa, filosofia é igual também. Né? Então, vocês fazem essa prova, que é muito mais rápida e ela não tem custo algum. E aí vocês têm um certificado do ensino médio valendo no Brasil e podem seguir adiante. Entendem? É uma saída que eu indico sempre para vocês. Que eu acho que é mais rápida. Sim, é mais rápido. Pois é que eu fazer, entendeu? Eu não desisti, entendeu? Imagina, eu já faço, eu já fiz, eu vou voltar para a escola. Não é voltar para a escola, é mais fácil. Na hora que você assistir o aluno, você pode fazer o apoio, faça apoio, você fazer as coisas ao mesmo tempo, entendeu? É mais fácil para tirar. É por isso que eu faço isso aí mesmo, para não ter cabeça dura, entendeu? Sim, tá, sim. Eu sei que lá em Porto Alegre é mais fácil, tem mais recurso de fazer isso. Mas aqui em Igrejinha eu acho que não. Até agora eu não sei aonde eu posso indicar alguém para fazer, ou eu não preciso mais de fazer, mas eu tenho certeza que vai ter gente que precisa fazer. Daí eu posso indicar, tu pode fazer isso. Hoje eu sei que eu vou indicar o que tu me falou, né? É melhor a gente fazer aqui, daí deixa tudo para trás, daí fazer um novo. Isso eu sei. Mas aonde eu vou poder ir enquanto eu tô morando aqui em Igrejinha? Aí eu passo para o professor Silvio, que eu acho que ele sabe melhor onde tem NEJA no estado. Eu não consegui. Enquanto tu estava falando, eu estava tentando me lembrar, assim, perto de Igrejinha, né? Mas não tem, não. Porque, na verdade, assim, ó, pessoal, preciso colocar uma outra situação para vocês também, tá? Certamente vocês já tenham conversado um pouco com o pessoal, com os estudantes imigrantes que são nossos estudantes já no NEJA. Eu já conversei sobre essa situação, eu e os meus colegas. Qual é a situação? O governo do estado, como os NEJAs são escolas estaduais, nós tem uma Secretaria de Educação no estado do Rio Grande do Sul, que é quem coordena as escolas estaduais, os NEJAs, né? Todo o sistema de ensino no estado do Rio Grande do Sul. E o governo do estado tem o secretário de Educação e tem o governador do estado, certo? Os dois, infelizmente, nos últimos anos, desde 2016 para cá, eles têm tentado fechar os NEJAs. Então, nós deveríamos ter muito mais NEJAs, né? O colega que mora em Igrejinha, por exemplo,
naquela região ali, assim, eu até vou pesquisar melhor, vou procurar os endereços, mas eu tenho quase certeza que não tem no entorno, não é em igrejinha, no entorno de igrejinha não tem um NEJA. Porque, vejam vocês assim, ó, pessoal, o nosso NEJA, como eu falei, nós recebemos por ano 2.000 a 2.500 estudantes, certo? Os outros NEJAs recebem o mesmo número, os NEJAs aqui de Porto Alegre, né? E, então, assim, tem muita gente querendo, precisando estudar, certo? Aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, no estado todo, e, portanto, deveriam ter muito mais NEJAs. Mas essa não é a realidade. A realidade é que o governo do estado, ele vem tentando fechar os NEJAs. Então, a gente está numa briga desde 2016, e é importante que vocês entendam isso também. A gente está numa briga com o governo do estado para não fechar. Pelo contrário, para abrir mais, para colocar mais professores. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Quando eu cheguei no NEJA em 2015, eu era professor de História, 40 horas, só História do ensino médio. E tinha uma colega minha que era professora de História, de 40 horas do ensino fundamental. Bom, daí 2 anos depois ela se aposentou, e o Estado não mandou um professor ou uma professora para o lugar dela. Ou seja, nós tínhamos 80 horas de História, né? 40 de ensino médio e 40 de ensino fundamental. Com a aposentadoria dessa minha colega, ficou só as 40 horas, que são as minhas 40 horas, para dar conta do ensino fundamental e do ensino médio, numa escola que a gente abre de segunda a sexta, os 3 turnos, manhã, tarde e noite, né? Então, se eu tenho 80 horas do componente História, eu tenho mais horários para oferecer para os estudantes estudarem e fazerem provas. Como eu tenho só 40 horas, diminui a oferta para os estudantes, vocês estão me entendendo? Então, é uma situação bastante difícil que a gente vem brigando com o governo, mas o governo vem tentando, de todas as maneiras, desde 2016 para cá, fechar, retirar professores dos NEJAs, né? Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, né? Nós deveríamos ter muito mais escolas de educação de jovens e adultos, os EJAs, né? Que são um pouquinho diferentes dos NEJAs, mas também poderíamos e deveríamos ter mais NEJAs, né? Porque a gente acredita que aquilo que a gente faz ali no NEJA, que é garantir, né, momentos de aula, como um de vocês ali falou, né, o apoio, né? Alguns falam apoio, outros falam orientação, outros falam aula, né? Então, são esses momentos que a gente gostaria de garantir com muito mais horários, ofertar muito mais horários, né? E também os horários de prova. Então, assim, ó, eu vou colocar no grupo depois os endereços dos NEJAs, vou colocar o endereço dos NEJAs que eu tenho no interior, né? E também tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Como a Secretaria de Educação, ela não tem sido muito parceira nossa, pelo contrário, ela tem procurado criar dificuldades, né? Os NEJAs não conseguem ter, assim, um processo de organização em que a gente possa trabalhar no mesmo rumo, tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês, o funcionamento, como está, o site esse que eu falei para vocês, foi um site criado por uma colega nossa. Não foi a Secretaria de Educação que criou, que nos deu a estrutura, que nos deu o apoio, né? Fomos nós que criamos para não perder o vínculo com os estudantes. Porque se a gente fosse esperar o governo do estado, a Secretaria de Educação, eles não teriam criado nada. Pelo contrário, eles gostariam mais de aproveitar a pandemia para fechar o NEJA. Então, essa é uma realidade que vocês precisam saber e entender o que está acontecendo, né? Então, a criação do site foi uma iniciativa nossa, um esforço nosso. Ter os grupos de WhatsApp, nem eu agora, eu estou me oferecendo para participar do grupo de vocês, porque é uma maneira que nós temos para manter um contato, uma articulação, uma divulgação também do NEJA, né? Para que as pessoas saibam que existe um NEJA público, gratuito, como a professora Jaqueline falou, onde vocês não gastam um tostão. Vocês não precisam gastar nada ali, né? O acesso ao site é gratuito, as matrículas ali são gratuitas, mas tudo isso é um esforço nosso, não é assim uma coisa feita
pela Secretaria de Educação do Estado, né, pessoal? E, eu pesquisei agora, enquanto o professor falava, eu pesquisei e encontrei um NEJA Caxias do Sul. Caxias, Acho que Caxias fica um pouco mais perto de Igrejinha do que Porto Alegre. Não faz muita diferença também. Né? Não, o que eu queria saber, a gente entra também nessa briga com vocês para não fechar a NEJA, porque não é só para vocês não é vocês que estão beneficiando, é a gente que está beneficiando disso. Será que tem como a gente entrar nessa briga também com vocês? Sim, com certeza. Eu entrando no grupo de vocês, aí eu já vou manter vocês informados, e os grupos de WhatsApp que eu falei para vocês que nós temos com os estudantes, nós criamos a partir de 2016, que foi quando o governo, na verdade, era um outro governador, era o governador José Ivo Sartori. Hoje nós temos o governador Eduardo Leite, né? Mas os dois, o Sartori e o Eduardo Leite, têm a mesma ideia sobre a educação, ou seja, não valorizam a educação. Porque não está entrando, né? E assim, ó, na verdade, quando nós criamos lá em 2016 o grupo de WhatsApp, foi para manter os estudantes mobilizados e ter o apoio. Então nós fizemos várias atividades desde 2016, inclusive uma das atividades que nós fizemos foi nos aproximar do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, que a professora Jaqueline participa, né, e outros colegas também, e os estudantes nos ajudaram muito, viu? Nós fizemos abaixo-assinado dentro dos NEJAs, nós fizemos abaixo-assinado nas praças, em diversos momentos, né? Nós fizemos atividades nos NEJAs, dentro dos NEJAs, na frente dos NEJAs. Nós fomos em audiências na Secretaria de Educação, no Ministério Público, no Conselho Estadual de Educação, que são organizações que existem aqui no nosso estado, e sempre os estudantes foram juntos. E sempre que a gente pediu apoio, os estudantes se mobilizaram, porque assim como vocês já falaram, quando uma pessoa conhece o NEJA, estuda ali no NEJA, se forma no NEJA, ela vai divulgando para os seus familiares, para os seus amigos, né, para os seus vizinhos, e essa divulgação de boca em boca vai aumentando, né? Então os estudantes percebem, porque também ocorre uma outra situação assim, ó, pessoal. Muitos estudantes que não conhecem os NEJAs acabam se matriculando em cursos de educação de jovens e adultos, cursos particulares, e gastam uma fortuna, um dinheiro que não precisariam gastar naquilo, né? Então, no momento em que eles conhecem o NEJA público, eles passam a fazer aquela divulgação de boca em boca. Então, com certeza, a tua pergunta é importante, porque assim, ó, eu estando ali no grupo com vocês, eu vou mantendo vocês informados, e com certeza eu vou chamar vocês para atividades que ocorrerem em que a gente precisar, sim. Tá? Deixa eu falar uma outra coisa. Última pergunta. Sim, pode perguntar. Uma última pergunta, desculpa se eu peguei a aula para mim, mas eu vou só fazer uma pergunta só. Será que não tem como fazer no mesmo jeito que a gente está tendo essa aula aqui, de português aqui, daí cada um na sua casa? Será que não tem como para fazer as aulas assim também, para as pessoas que moram perto de mim assim participar também? Sim. Ou é um projeto? Sim. É uma boa ideia, viu? Como é teu nome mesmo? Johnny, uma boa ideia. Sabe o que aconteceu, Johnny? Deixa eu explicar uma situação para vocês, então. O governo do estado, veio a pandemia, certo? Sim. Acabaram as aulas presenciais, né, das crianças, dos adolescentes, da educação de jovens e adultos, e cada escola foi se organizando da sua maneira. Grupos no início da pandemia, vou dar o exemplo do nosso NEJA, no início da pandemia nós criamos um blog, tá? Já lá no final de março, início de abril, nós criamos um blog Paulo Freire. Nesse blog nós postávamos as nossas atividades, sempre com a preocupação de não perder o vínculo com os estudantes, para que os estudantes não
desanimassem, não deixassem de estudar. Bom, ali por maio, o governo criou uma plataforma, fez um convênio com o Google, né, com a empresa Google, e algumas parcerias com outras instituições, e criou a plataforma chamada Google Sala de Aula, tá? E colocou nessa plataforma todos os estudantes, inclusive os estudantes do NEJA. Pois bem, nós começamos a aprender a usar, tanto nós professores como os estudantes, nós começamos a aprender a usar a plataforma Google Sala de Aula, uma plataforma bem interessante, onde a gente tinha esse tipo de aula, que a gente está tendo essa conversa aqui, né? Nós tínhamos vários recursos nessa plataforma, certo? O que aconteceu em final de julho? Olha a situação que aconteceu. Os estudantes dos NEJAs foram retirados da plataforma. Aí nós fomos saber o porquê. Os nossos estudantes no Paulo Freire estavam começando a usar a plataforma, estavam gostando, estavam vendo que era uma plataforma interessante. Do dia para a noite, de um dia para o outro, foram retirados. Tá? Aí nós fomos até a Secretaria de Educação, mais de uma vez, questionar eles do porquê que isso aconteceu. E eles não nos davam uma informação correta, não diziam o porquê. Nos enrolavam, né? Vamos falar aqui o nosso português claro, como a gente fala aqui. Nos enrolavam. 2 semanas depois de terem retirado os estudantes, eles retiraram as nossas turmas. Porque lá na plataforma do Google Sala de Aula, dentro da escola NEJA Paulo Freire, eu tinha 2 turmas, História do Ensino Fundamental, com 100 e poucos alunos matriculados, né? E eu tinha História do Ensino Médio com mais de 400 alunos matriculados. Primeiro eles tiraram os estudantes da sala de aula, dessa sala de aula virtual, e depois eles tiraram as turmas de mim. Então eu e os meus colegas, todos os NEJAs, isso aconteceu, tá? Nós ficamos sem poder usar a plataforma. A única coisa que a gente poderia usar na plataforma, e podemos até agora, é uma sala de aula virtual chamada Letramento Digital, que é onde a gente foi aprendendo a fazer os cursos. Só que o ideal era a gente aprender a fazer os cursos e estar usando com os estudantes, né? A utilizar os recursos. Pois bem, daí depois disso acontecido, em agosto, início de agosto, foi que nós criamos o site, a nossa colega essa criou um site, e nós, porque o site é um pouquinho mais, vamos dizer assim, é mais fácil, é melhor, é mais tranquilo de acessar do que o blog. Então a gente fez um aperfeiçoamento por nossa própria conta, né? Essa colega criou o site, que é onde a gente posta as nossas atividades, e que depois eu vou passar o endereço, vou postar lá no grupo o endereço do site. Então aconteceu isso. A tua ideia, Johnny, que tu deu aí é maravilhosa. Nós já deveríamos estar fazendo isso, mas o governo nos podou, nos tirou essa possibilidade. Porque se nós estivéssemos na plataforma até agora, nós já conseguiríamos estar tendo as aulas virtuais, que a gente chama as aulas síncronas, né? E já teríamos, eu estava postando atividades, vou usar o meu exemplo, né? Eu estava colocando textos, vídeos que eu pesquisava no YouTube, que é super fácil de acessar, né? Através do uso dessa plataforma. Eu estava postando na minha sala de aula, e eu estava começando a aprender a gravar aulas. Então, ou seja, eu ia gravar aulas, mas também eu ia ter aulas ao vivo, né? Como essa nossa conversa aqui, com os meus estudantes. E nós seguiríamos o rumo normal, entendeu? Vocês poderiam, novos estudantes já poderiam estar usando o NEJA. Agora, assim, tem que ficar claro para vocês o quê? Que a intenção do governo não foi de facilitar o processo, não foi de ajudar, né? Foi de complicar, de criar confusão. Os nossos alunos desanimaram, os nossos alunos ficaram chateados, os nossos alunos ficaram indignados, né? Se sentiram desvalorizados com o que aconteceu. Mas, infelizmente, foi isso. O governo, inclusive, de tanto a gente insistir, de a gente procurar apoio na Assembleia Legislativa, no Conselho Estadual de Educação, o próprio Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos se envolveu também nessa situação. O governo, de tanto nós incomodar ele fez um documento por escrito, dizendo, na época, que até o dia 31 de agosto ele resolveria a situação. Eu tenho esse documento escrito, assinado pelo governo, pela Secretaria de Educação.
Pois bem, passou 31 de agosto, hoje nós estamos em 18, né, de novembro, e o governo não resolveu. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente o governo do estado, a Secretaria de Educação, eles não estão a fim de nos ajudar. Tu entendeu? É lamentável isso, né? E aí a gente vem pensando ali no NEJA, né? O que a gente poderia fazer, como que a gente pode superar essa situação. Mas realmente assim, a gente ainda não conseguimos avançar para chegar num processo de a gente poder matricular e os alunos poderem ter as aulas e a gente poder aplicar as provas. Hoje o que a gente faz então é postar as atividades no site e claro que alguns alunos nos perguntam, tiram dúvidas conosco através do grupo de WhatsApp, né? E agora, de 3 semanas para cá, a partir da modificação das bandeiras, né? A gente começou a aplicar as provas que eu falei para vocês. A gente tem aplicado, sim, tem agendado, né, por semana, nas segundas, nas terças e nas quintas, dá uma média de 30 alunos por semana que conseguem fazer as provas daí. Valeu, muito obrigado. Eu vou deixar alguém mais falar, porque eu acho que eu peguei essa hora para mim só. Desculpa aí. Mas foram ótimas as suas contribuições, Johnny. Muito importante a gente pensar e retomar esse assunto da Serra também, do litoral, da região sul do estado, né? Isso é uma coisa que eu não tinha ainda comentado com vocês, né? Que eu faço parte do Fórum do Rio Grande do Sul. A gente ainda não tinha chegado nesse momento de falar. Atropelei aí, então. Hã? Atropelei aí o processo, não, então. Tudo bem, foi só um... Não, sabe, a gente tem 2 encontros por semana, então às vezes não dá tempo de falar tudo, né? Uhum. E nós estamos tentando também, né, junto com os NEJAs. Agora eu perguntei aqui para a nossa advogada do fórum, ainda não tivemos resposta, mas eu estava pensando em algumas questões, não sei, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria, Silvio. O Instituto Federal com o NEJA, não sei, vamos ver o que a gente consegue fazer, se a gente consegue... Passar por cima da Secretaria de Educação, né, porque deles a gente não consegue nada, né? Não consegue. E eu tenho 2 dúvidas. Uma que é a do Jean-Pierre, que eu acho que o Jean-Pierre perguntou se já pode retornar, né, para as aulas lá do Dom Vicente, que faltam só 2 componentes. E aí uma dúvida minha presa na do Jean-Pierre, assim, na esteira do Jean-Pierre, é se ele pode fazer transferência para o Paulo Freire ou não. Sim, as duas que... Deixa eu te falar, então, assim, ó. Como eu disse, né, não há um movimento organizado e coordenado pela Secretaria de Educação. Nós, nos NEJAs, a gente conversa entre nós. Claro que é necessário, temos que fazer isso, mas deveria haver um movimento coordenado por parte da Secretaria de Educação. Mas não há. Pela Secretaria, sendo bem claro aqui, eles aproveitariam a pandemia para fechar, como tentaram fazer com o NEJA Menino Deus, né? O que eu sei até agora é que no NEJA Vicente Scherer, eles não retornaram ainda porque eles não formaram o COI, que é aquela comissão de segurança, né? De organização e comitê de orientação sobre a questão dos protocolos, né? Cada escola tem que ter um comitê. Oi? Então, os protocolos de saúde. Isso, os protocolos, né? Cada escola tem que ter um COI. Só que no NEJA eles não conseguiram formar, as pessoas não querem, não se sentem seguras para participar. E então eles não retomaram as aulas ainda. Eu sei que eles fazem plantão na secretaria da escola, não sei os dias também, posso tentar ver isso, tá? E nesse momento nós não estamos conseguindo fazer as transferências, Jaque, tá? Ainda não estamos conseguindo.
mas eu posso ver essa situação. A gente acredita que nas próximas semanas todas essas, porque muitas pessoas querem se matricular, muitas pessoas querem fazer transferência, enfim, querem, né, na medida do possível, apesar da pandemia, retomar as suas necessidades, né, resolver os seus problemas. Então, como eu vou participar do grupo aí, Jean-Pierre, né, que perguntou, segue acompanhando e eu vou, a partir das dúvidas de vocês, eu vou questionando, vou demandando também, né, para a nossa direção do NEJA, porque tudo que a gente consegue, pessoal, lá na Secretaria de Educação é na base da pressão, tá? Tem que pressionar, tem que insistir com eles, né, para que a gente possa ter autorização para escrever, que possa ter autorização para fazer transferência, tudo é com dificuldade. Mas a gente tendo essa demanda também, a gente encaminha. Então, são essas situações, tá? No período normal, é perfeitamente tranquilo fazer a transferência, certo? De um NEJA para o outro, não teria problema, não. Agora, eu posso apresentar essa demanda ali no NEJA e, se surgir a autorização, a gente já avisa vocês daí, tá? E outra dúvida é assim, para fazer as provas, eles têm que se matricular. A gente diz se inscrever, né? Ele se inscreve. E o que eles precisam para fazer a inscrição? Tá. Ele é chamado, a gente chama do candidato, né? O candidato se inscreve, daí a gente apresenta o NEJA, apresenta como funciona toda a dinâmica, e os documentos, pessoal, que a gente pede, tá? 2 fotos 3x4 também, vou postar no grupo lá, identidade, o comprovante de residência, a questão dos históricos, né? Daí dos históricos escolares, tá? Mas assim, ó, a pessoa muitas vezes não tem o documento na hora. Esse documento está faltando. Isso não é impeditivo, tá? A pessoa consegue se inscrever ali no NEJA Paulo Freire e esses documentos ficam pendentes. No momento em que ela concluir, que ela for aprovada, ela vai ter que trazer esses documentos para depois, aí sim, retirar o seu histórico escolar, né? Quando a pessoa conclui ali o ensino fundamental ou o ensino médio, ela vai ter o seu histórico escolar, tá? Eu posto direitinho lá no grupo depois os documentos necessários, certo? Mas é basicamente esses que eu falei para vocês. O histórico escolar, as fotos, o comprovante de residência e a carteira de identidade, tá? E como é que está acontecendo com os haitianos? Porque os haitianos, a maioria dos haitianos não tem o histórico escolar, porque o MEC deles caiu no terremoto, né, há 2, 3 anos atrás. Sim. Como é que funciona? É uma questão bem importante, já que eu posso ver, porque como eu não trabalho na parte administrativa, né, eu nunca me detive nessa questão, mas eu posso ver, sim, isso, pode me cobrar, tá? Coloca no nosso grupo ali, que eu vejo com a direção como é que funciona essa situação, essa parte mais formal, assim, mais burocrática. Mas a gente tem todos os estudantes haitianos, senegaleses, angolanos estudando ali com a gente, tá? Porque pela LDB, e aí volto lá, pessoal, na LDB que eu apresentei para vocês um artigo só dela, pela LDB, ela diz que não é impeditivo estudar e que não é necessário apresentar o ensino fundamental para tu concluir o ensino médio. Porque na hora que tu conclui o ensino médio, tu já sai com os 2, né? Porque ele é uma sequência do outro, né? Talvez seja essa lei que elas estejam usando, esse artigo. Mas vamos confirmar. Eu vou ver direitinho, inclusive, bem importante. Eu estou tentando usar essa daí dentro do Instituto Federal, mas como nós tivemos a pandemia, nós não tivemos seleção. Quando nós retornarmos com a seleção, eu quero ingressar com um processo para que os que quiserem nos procurar para concluir o ensino médio, ingressem, porque existe essa brecha na lei. Então, a gente pode usar isso. Sim. Sim. Não, e a gente, assim, ó, pessoal, tem que ficar bem claro para vocês. No Paulo Freire, e eu posso dizer que praticamente em todos os NEJAs, nós procuramos
encontrar todos os meios de facilitar que as pessoas se inscrevam e passem a estudar, que entrem no NEJA, que passem a conviver no NEJA, né, que possam ter seus momentos de estudo, porque isso que é o fundamental, a pessoa poder, enfim, ter a sua certificação, mas também ter a sua certificação com um aprendizado significativo, tá? Então, esse é a nossa linha no NEJA Paulo Freire. Tá? Era a inscrição, né? Tinha então, no caso, o Gui ainda vai ter que esperar o Dom Vicente. Ah, tá. A pergunta que eu ia fazer era assim, se eles podem se inscrever. Se inscrever não, porque agora não dá para se inscrever. Mas se eles podem ir estudando esse material na página. Sim, eles podem ir eu vou passar o estudando. endereço do site. Porque assim que abrir, porque eu acredito que em algum momento esse governo tem que abrir, né? E aí eu já vou encaixar no que o Johnny, não sei se foi Johnny, desculpa, falou. Eles vão estudando, né? Podem ir estudando esses conteúdos, e aí a gente se disponibiliza também a auxiliar com esse estudo, porque justamente eu sempre digo para eles, né? A língua portuguesa é muito importante para começar a entender o conteúdo ali que está escrito, né? A Maria, que é minha bolsista desde o ano passado, que trabalha, né? Ano passado trabalhava direto com eles como voluntária, esse ano é do projeto mesmo, tem mais, são 4 bolsistas, né? As meninas, a Maria é da ciência da natureza, então consegue, né, auxiliar o estudo desses conteúdos, né? Temos a Marina também, que é da biblioteconomia, mas também tem essa parte mais das humanas, né? Tem a outra menina que é das letras, tem a outra que é da gestão. Então, a gente tem pessoas que nós podemos auxiliar no estudo desse documento, desses conteúdos, para que assim que as provas abrirem, que eles puderem ir fazer a prova, porque agora eles não podem nem ir fazer a prova, né? Pelo que eu entendi. Não. Mas assim que puderem, eles já estão preparados para poder ir fazer a prova. Sim. E aí, de repente, fazer, porque estudar, vocês não podem dar aula à distância, mas nós podemos. Entendeu o que eu estou pensando? De auxiliar com o estudo desse documento, desses conteúdos que vocês... que caem nas provas dos NEJAs, e aí nem que eles têm que fazer uns comboios até Porto Alegre para fazer a prova, né? Vindo do interior, em vários, nesse dia a gente vai fazer prova dos estrangeiros, né? E para tentar auxiliar nessa situação, né? De que eles tenham garantido o diploma no Brasil para poder avançar em cursos técnicos, em universidade, em capacitação e qualificação para o trabalho. Né? Claro. Porque isso é muito importante para a sociedade inteira, para eles e para a sociedade toda. Agora tu estava falando, já que eu estava me lembrando de uma coisa. A situação do NEJA Menino Deus. O que acontece? O NEJA Menino Deus, tu acompanhou toda a história, eles estão lá no Colégio Júlio de Castilhos, né? Mas não abriu ainda, né? Pois é, isso que eu quero ver. Eu ouvi alguém comentar ali no nosso NEJA Paulo Freire que eles iriam iniciar, e como eles ficaram todo esse tempo, acho que uns 5, 6 meses, completamente fechados, né? Sem sede, eles foram e há 2 semanas atrás eles estavam pintando, reformando lá o espaço. Eles tiveram 3 ou 4 salas que foram destinadas para eles lá num andar do Júlio de Castilhos, do Colégio Julinho. Eu até vou perguntar para o pessoal como é que está a situação deles, porque eles não têm alunos, né? Porque eles ficaram esse tempo, eles perderam muito vínculo com os estudantes. E eu vou perguntar como é que está a situação deles com relação a essa questão como é que eles, né, se eles têm espaço para abrir novas inscrições nesse momento. Porque, como eu disse ali, respondendo para o pessoal, nós temos uma fila de 400, né, inscritos que estão se agendando para fazer a prova. Mas eles não têm isso. E o Julinho não é uma... Pensando assim,
né, em termos de localização. Eu vou me informar e também vou colocar essa questão no grupo ali, tá? Ótimo. E eles vão poder, será que a Secretaria de Educação vai deixar eles abrirem inscrição? Pois é, tem que ver isso, como é que vai. Porque pode acontecer de tudo da parte da secretaria, né? E aí, sim, e aí eu acho que a gente pode encaixar o que o Johnny, agora lembrei, foi o Johnny que falou, ele perguntou se eles podem nos auxiliar na luta, devem nos auxiliar na luta. Sim, eu acho que a gente consegue com eles, de repente, organizar com eles um documento solicitando inscrições no NEJA. Olha, temos a Associação Senegalesa, temos a Associação Haitiana, né? A gente pode passar um documento aqui para assinar também. Eu vou para o centro, não tenho problema de ir de porta em porta colher assinatura, né? Para a gente encaminhar a SEDUC também, e a Sofia Cavedon. Olha, essas pessoas estão solicitando, e é um dever do Estado, né? Na hora que a briga, né, proporcionar moradia, saúde, trabalho, educação e segurança. Porque sabe o que o governo falou? Sabe o que o governo falou, pessoal? Eu expliquei para vocês, né, que eles nos tiraram os estudantes e tiraram as nossas turmas, né? E aí ali por setembro, já que não sei se tu te lembra, o que o governo largou uma nota na imprensa dizendo assim, ó, que fecharam mais de 600 turmas de EJA e de NEJA. Mas o que o governo primeiro fez? Primeiro ele tirou as nossas turmas dos NEJA, certo? Depois ele não deixou os EJAs matricularem em julho, ele não deixou criar novas turmas na EJA. E aí depois ele vem, passa o seguinte e diz assim, ó, fecharam 600 turmas, ou seja, não há procura, o que é mentira, né? Então essa ideia de vocês é muito importante, viu? Há procura sim, há demanda, né? E outra coisa que a gente pode fazer, Silvio e pessoal todo, se vocês concordarem, nós temos pelo Fórum de EJA, que eu faço parte da direção do Fórum de EJA, que é uma instituição, um movimento público, né, de luta, nós podemos protocolar junto com a nossa advogada do fórum esses pedidos no Ministério Público. Exatamente. Porque é uma coisa que a gente estava conversando outro dia no fórum, a gente tem reunião todas as terças-feiras, e um companheiro do fórum nos falou assim, não adianta a gente fazer isso um por um. Por exemplo, o Jean vai lá e protocola, o Papa vai lá e protocola, o Guilherme vai lá e protocola, não adianta. Mas se a gente pegar um bolo de gente, de assinaturas, e vai, 100 assinaturas, 200 assinaturas, 500 assinaturas, bom, eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que a saída de forçar o direito de vocês estudarem pode ser por aí. É uma boa ideia. Aí depende, aí vem a minha pergunta para os nossos participantes. Vocês aceitam colaborar, né? Todo aquele processo que possa ser para ajudar na abertura dos NEJA, para nós inscrever-nos, estudar, não só para isso, qualquer outra coisa que a gente possa ajudar, né? A gente está aqui para isso. Mas só vou fazer uma cotação. Só nós, estrangeiros, não podemos ser partícipes de uma... Como que se chama? Peraí. Manifestação. Porque na lei dos estrangeiros, migrantes no Brasil, na Constituição, fala que estrangeiro não tem direito a se manifestar. Mas fora isso, tipo, assinar documento, fazer petição, qualquer coisa dessa, estamos dispostos. Só para que os colegas da turma tenham claro que se, vamos supor, está caminhando na rua ou vai fazer alguma gestão
em algum instituto e vê uma manifestação, se a polícia te pega sendo estrangeiro na manifestação, não vai dar certo isso aí. Mas pode contar comigo sim. Importante a tua lembrança, Guilherme. E a gente sempre tem que ter mais cuidado mesmo, né? Por isso que eu até pensei agora, e até vocês podem me ajudar, nos ajudar aqui. Eu sei que existe a Associação de Haitianos, eu sei que existe a Associação de Senegaleses, eu não sei se já existe uma associação de cubanos, de colombianos, porque pela associação acho que vocês ficam mais seguros também. Né? Sim. Exatamente. Faz pouco tempo eu estava falando com um padre da igreja Pompeia, e ele estava me falando isso da criação da associação do cubanos aqui, mas até agora mesmo não tem. Certo. Infelizmente. Mas isso não impede, mesmo não tendo associação, que vocês possam se manifestar enquanto solicitando como uma petição. Né? Exatamente. Solicitando a vaga, solicitando a inscrição, porque é só isso mesmo, é só uma solicitação de inscrição. Né? Mas, vejam, são 30 e tantas solicitações de inscrição, mais solicitação de inscrição de associações. A gente vai somando força, né? Porque a única coisa que quer é que vocês estudem. Que vocês tenham acesso ao direito, que já é o direito de vocês. Porque nós não vamos ganhar nada com isso. Digamos, ganhar em dinheiro, ou ganhar, sei lá. A gente ganha enquanto sociedade, né? Mas a gente quer só garantir o direito de vocês, o direito social de vocês, de estudarem, de se qualificarem. Claro, nós somos os mais interessados nisso. E os mais beneficiados também. Muito obrigado pela ajuda, como sempre falo, para ti especialmente, já que tu és a nossa embaixadora, ou já não sei nem como te falar. Muito obrigado mesmo por toda a tua colaboração, tua entrega para nos ajudar e que sempre está nos apresentando tantas pessoas boas como o professor aqui, Silvio, que também estão interessados em nossa integração na sociedade. Muito obrigado mesmo, pessoal. Que bom que a gente pode contar com vocês também para poder fazer essa força. Ai, o meu desejo era que a gente pudesse ter cursos para todo mundo, que a gente não tivesse que brigar por vaga, né? Vai acontecer algum dia. Amém. Com muita luta. Tem que ser, né? Tem que ser. O Jean tinha perguntado sobre as meninas dele, a idade das escolas, a idade escolar das crianças. Ele tem duas meninas, que é a Vitória e a Valentina. Elas estão com 2 anos para 3, né, Gui? E aí agora elas vão para a creche, mas a idade que elas têm que ir para a educação infantil, na verdade... Eu não trabalho com educação infantil, acho que o Silvio também não, né? A gente às vezes se perde porque a gente trabalha com a educação de adultos. É dos 4 aos 6 incompleto, né? E o fundamental daí é dos 6... Educação infantil. O obrigatório ali seria dos 4 aos 6, né? É pela lei, não é? Mas então, com 4 anos, já tem que entrar na universidade, na escola. Tem que ver o período que abre a inscrição para o próximo ano. A prefeitura já seria aí 0 a 4, 10 dos 4, ele já ingressa no que seria para a escola. Antes ia até os 6. Aí mudou porque entrou o 9º ano. Então, agora, eles começam aos 6 anos, 5 anos e 5.
entram lá, né, na primeira fase do ensino fundamental com 6 anos. Mas as meninas deles estão em idade de creche, então tem que ver a abertura do edital da prefeitura para elas se inscreverem, tá? Aí acho que selecionam 3 unidades e aí a prefeitura coloca onde eles moram. Aí existe todo um cadastro social também para fazer, né? Para ver, porque é uma briga eterna por vaga, né? Né? É eterna essa briga por vaga. Fora isso, tem algumas creches domiciliares que são conveniadas com a prefeitura. Aí tem que fazer uma busca próxima de onde eles moram, se existem creches conveniadas. Que é aquelas que a prefeitura paga o servidor. Não, a prefeitura paga alimentação e ajuda com o custo de aluguel. E aí o professor é pago pela própria instituição, ali, a creche é afim, né? Mas essa idade deles é a idade de creche ainda. Quando chegar aos 4, a própria escola, se elas estiverem na escola, na pré-escola, aos 4 anos a escola mesmo já encaminha, sabe? É tudo uma sequência, assim, para fazer. Mas aos 4, hoje em dia, é obrigatório estar matriculado no que seria pré-escola. Inclusive, algumas empresas não aceitam, exigem esse atestado de frequência escolar para algumas mães, né? Aos 4 anos. E tu sabe como é que a gente faz a busca, Maria? Como é que eles fazem essa busca no site da prefeitura? Eu acho que tem que acessar a SMED, eu vou colocar no grupo amanhã, daí eu coloco, depois na hora que eu achar. Eu li esse dia, porque abriu o edital para professor temporário, e junto eu acho que abriu já a inscrição para a educação infantil. Aí essa busca é feita pela onde eles moram. Aí no centro tem eu sei que tem uma ali perto tem uma no Menino Deus, tem que ver as creches que são próximas, né, para se inscrever. E aí o problema é como se vê a creche. É isso que eu não sei. Como é que se procura? Tem uma listagem. Tem uma listagem na prefeitura. No site tem. Tem uma listagem de creches, só eu não tenho certeza se tem das comunitárias, mas deve ter também, porque na hora da inscrição os pais têm que fazer opção por 3 unidades escolares, e aí depois a prefeitura vai colocando conforme a localidade, né? Mas sempre tem que ter em mente que existe sorteio de vagas, né? Então, eles não é um a priori para fulano ou para ciclano, existe sempre um sorteio de vagas. E as vagas são pouquíssimas, porque esse governo que está agora na prefeitura, fecharam muitas creches comunitárias. Onde eu morava, fecharam 2, né, no bairro que eu estava morando. E Aracoabe é um bairro extremamente carente, né? Então, fecharam 2 creches comunitárias. Aquelas mães vão colocar as crianças aonde agora para trabalhar, né? Então, tem escolas que fecharam na Restinga, também. A Restinga é um lugar que precisa, é um outro mundo, né? Independência. Fecharam no Rubem Berta, também fecharam algumas creches, então um número bem reduzido de vagas, sabe? Mas tem que tentar a inscrição e tem que ir atrás, né? Existe um processo que depois de tudo isso, se a pessoa ainda não conseguiu, existe alguma coisa que tu entra no Ministério Público requerendo a vaga, aí provando que tu precisa, tal. Aí a prefeitura vai julgar, eles te julgam, e a prefeitura é obrigada a arcar com 50% da creche, daí no caso, né? Porque a creche comunitária, ela tem uma contribuição, tipo R$100, R$150, né? Ela é comunitária, então ela não é totalmente mantida pela prefeitura, né? Mas eu vou colocar no site, porque eu olhei essa semana, mas eu não lembro agora. Eu coloco no grupo ali direitinho, tá? Obrigada. Nada. Ai, pessoal, então, nossa conversa foi tão boa que a hora passou rápido, a gente parece que nem vê passar, né? Mas precisamos ir encerrando. O professor Silvio está no grupo já foi colocado. Não adianta dizer que não, mas agora já está lá. Eu faço questão de participar. Agradeço muito, Silvio, a tua disponibilidade mesmo. Que bom que hoje tu podia estar conosco. É muito importante, né, esses momentos de conversa, né,
para as pessoas poderem entender como funcionam as coisas aqui, né? Que eu sempre me coloco no lugar deles, eu sempre digo isso, que eu imagino eu num outro país onde eu não conheço a língua, onde eu não conheço nada, e que ninguém diz nada, né? Então, acho que sempre a nossa ideia desse grupo, desse dia da quarta-feira, né, no curso, é trazer essas informações de utilidade pública, que eu digo assim, básicas, né? De onde eu me viro, como é que eu faço, né, para viver, como é que eu faço para trabalhar, como é que eu faço para estudar, como é que eu faço com questão de saúde, né, que são as coisas básicas que a gente tem. Então, eu te agradeço imensamente, assim, a parceria de sempre, né. Vamos manter aí o contato, como sempre, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, de repente, uma parceria entre esse curso de extensão e nem que seja o NEJA Paulo Freire, né. E vamos pensar também nesse documento que a gente possa fazer, de repente, com a deputada estadual Sofia, né, que tem estado mais próximo das EJAs, né? Já tinha conversado com a Sofia sabe, sempre que ela me olha, ela diz assim, eu sei que eu tenho que conversar contigo sobre os estrangeiros, porque eu disse para ela, eu quero uma política pública, vamos fazer? Ela disse, vamos. Mas aí veio pandemia, veio eleição, veio tudo, e a gente não conseguiu sentar nunca, né? Porque a minha ideia é criar uma política pública estadual. E a Sofia disse, tu escreve o que tu quer, a gente manda para os advogados, né, para ver se pode e tal, como é que funciona, né? Mas acho que a gente precisa começar a pensar juntos. Pensar na EJA, nessa política pública. Né? Para amarrar as EJAs. E como eu disse, né, pessoal, assim, ó, para nós, a gente tem clareza, né, de que o trabalho que se faz é muito importante e a gente quer continuar fazendo esse trabalho, a gente não abre mão, tá? Todos aqueles que estudam, que já estudaram, que passaram pelos NEJAs, a nossa comunidade escolar continua, a gente mantém vínculo com ex-estudantes nossos, nós temos estudantes que entraram no NEJA para se alfabetizar. Ali eu me esqueci de falar antes, no início tem alfabetização também. Então se alfabetizaram, fizeram o fundamental, fizeram o médio e depois voltam ali para nos mostrar o diploma de curso superior, tecnólogo, enfim, gente trabalhando nas mais diferentes áreas aí, né? Gente que trouxe a sua família toda para estudar ali, tá? Então todas essas articulações possíveis, a gente está aberto, está à disposição. Já me sinto integrado aí no grupo, vou colocando todas as informações ali, vou construindo junto, vou me somando com vocês, na verdade, e assim, quero dizer para o pessoal aí que todos os nossos estudantes imigrantes ali no NEJA, a gente assim tem uma satisfação enorme de trabalhar com eles, tá? A dificuldade de comunicação é mínima, a gente supera isso no primeiro encontro, assim, como se não tivesse, essa é a realidade, tá? É como se não tivesse. E porque a gente tem claro que é fundamental esse processo de ensino-aprendizagem, tá? Então a gente fica, eu agradeço muito por representar o NEJA Paulo Freire. Eu estou, na verdade, representando meus colegas e conversando com vocês, né? E a gente está à disposição, tá? E pelo grupo ali a gente se mantém integrado e vamos lá. E uma última coisinha, e pessoal, uma vez o Instituto Federal, os institutos federais aí, dependendo do resultado da eleição, façam um convênio com a prefeitura e passem por cima do governo do estado, né? Vamos tentar, quem sabe? Tomara, por favor. Eu dou minha aula assim, agora, bateu o desespero. Bateu. Eu fiquei interessada no alfabetizar. Eu amo, né, alfabetização. Eu amo. E aí, quando ele falou que alguns procuram para se alfabetizar, ligaram todas as antenas aqui, sabe? Porque a gente já teve aluno estrangeiro que chegou no Instituto 0, né? E a gente conseguiu alguma coisa. Eu fiquei interessada em saber como vocês alfabetizam. Mas isso depois a gente pode continuar essa conversa. Tu não imagina a briga que é, Maria, para manter uma professora de 20 horas de alfabetização. Nós tínhamos mais, né? Mas o governo foi retirando.
A gente consegue ter. Eu amo oração. E eu fico, fiquei bem assim, como é que eles alfabetizam, sabe? Porque tem que ter todo dia crescente, né? Vamos. Não pode ser por vídeo, não pode ser por provas, né? Vamos fazer um encontro com os negros. Isso aí. Vamos fazer um encontro do nosso curso com os negros. Está previsto, quem sabe. Já estou dando, como o pessoal diz agora, né? Na moda, estou dando spoiler, né? Porque não deu tempo de fazer o convite, mas o convite é que para o início do ano, janeiro ou fevereiro, a gente tenha um momento com os NEJAs, do curso com os NEJAs todos, só nós, professores, para conversar sobre essas práticas e sobre as metodologias, né? Está previsto lá, vamos ver se a gente consegue juntar os colegas dos NEJAs. Bom, pessoal, eu agradeço muito novamente, professor Silva, agradeço a participação de todos os nossos participantes, estrangeiros, refugiados, imigrantes, colegas que estão aí, né, conosco. Sei que vocês estão cansados, chegaram de um dia cansativo de trabalho, o Elites, coitado, veio assistindo no ônibus a aula, né? Na verdade foi mais uma reunião, mas muito bom ter com vocês aqui, esses encontros são muito bons. Espero que tenha sido útil para vocês e estamos lá no grupo. Perguntem, aproveitem, perguntem sempre. Muito obrigado, Jaque, Maria, Marina, professor Silvio. Eu queria me despedir de vocês nesta maravilhosa aula, falando uma coisa que escreveu o mais grande de todos os cubanos, que foi José Martí, quien consigue leer en español, como sé que tú estás, Jaque. Los demás profesores también invito a leer alguna cosa de él, y que escribió poesía, filosofía, escribió sobre arte y muchas cosas. Él falou que ser culto es la única forma de ser libre. Entonces yo agradezco para vocês todo el esfuerzo que hacen por nos cultivar cada día en estas aulas. Muito obrigado. Quero agradecer a você, a cada um de vocês, por amor que você tem para nós como estrangeiro, coragem que você tem para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Gratidão, gratidão. E é feito de coração mesmo. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, até amanhã. Para quem tem aula amanhã, não esqueçam que a gente tem aula amanhã. Bom descanso, professor Silvio. Bom descanso, Maria. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Igualmente, meus professores. Valeu. Boa noite, Eladio, Elisete, Jean-Pierre, Gui. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Jean. Adama, Papa, Bye. Boa noite. Mami. Ami, Anive, boa noite. Boa noite. Boa noite, mami. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Obrigada.